Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza da F5 Assessoria. Estamos aqui mais uma vez para poder trazer muita informação e muita coisa boa para você. Gente, tem muita coisa boa preparada dentro desse mês. Nós vamos entrar no mês de RH. Tem muita coisa bacana para vocês aqui. Quero que você seja bem-vindo, aproveita para poder entrar nas nossas redes sociais, pesquisar um pouquinho do nosso site, conhecer quem é a Karina, conhecer quem é a F5 Assessoria, conhecer quem é o podcast da Atualiza e como tudo se construiu, né, gente? Porque esse projeto foi feito para trazer informação para você. Então, se você é um novo empresário, se você é um MEI, está começando o teu trabalho agora, esse trabalho é para você, para trazer informação para você entrar no nosso canal, ver os profissionais que a gente está trazendo, os parceiros que trabalham conosco e poder dar um up no seu trabalho e também em você como empreendedor, né? Porque afinal de contas nós somos empreendedores e todo mundo cresce todo dia. Todo mundo cresce todo dia. Gente, o podcast foi criado para a gente conseguir trazer informações para pessoas que estão começando agora. Esse trabalho é para desenvolver os empreendedores, esse trabalho é para trazer profissionais que você não conhece no mercado e disponibilizar eles para vocês. Eu consigo entrar em contato com esses profissionais depois? Consegue. Entra em contato com a Karina dá um jeitinho e leva isso para você, tá bom, gente? Então, se você não conhece o nosso site, entra lá, www.f5bpo.com.br, tá? O que nós vamos tratar lá? RH e terceirização financeira. Se você quiser alguma coisa dentro de consultoria, readequação em RH, terceirização em vários aspectos, nós estamos lá e nós te ajudamos. Fazemos recrutamento e seleção também, inclusive é o assunto de hoje. Não pode perder. Se inscreve no canal para poder comentar, senão você não consegue comentar e a gente não consegue te ajudar depois tirando as suas dúvidas, que é muito importante, tá? Nós temos parceiros? Temos parceiros, né? Quero fazer uma propaganda da minha amiga Lidiane Sense. Ela é minha cliente, eu trato a parte ortodôntica com ela e super recomendo, tá? Onde que fica a Lidiane? Em Curitiba, na Francisco de Rosso, em frente ao Condor. Ela vai estar trabalhando processo de botox, ela trabalha com a parte clínica, ela é cirurgiã dentista e ela também trabalha com a parte de aparelhos. Então, se você quer fazer um tratamento bem feito, vai até lá, não perde. Gente, estamos implantando agora um processo de parcerias para empresas. Se você é um empresário, quer trazer um benefício para o teu colaborador, a Lidiane te ajuda e faz o processo de parceria com... Não é um convênio, tá, gente? É uma parceria para você poder ter um recurso dentário para o teu colaborador. Então, se você precisar desse benefício e quiser implantar na sua empresa, nos procure depois, porque a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Vocês estão vendo esse ambiente? Que gostoso, gente? Então, esse ambiente tem dono, Dr. Sérgio Medeiros, inclusive um grande abraço para o nosso parceiro, Dr. Sérgio. Ele tem um processo com o Mais Brasil Telemedicina. E o que é o Mais Brasil Telemedicina? É um aplicativo que, para você conseguir entrar em contato, hoje a telemedicina te atende à distância. Se você for um BPO, quiser fazer uma contratação, o profissional da telemedicina te atende. Se você quiser fazer um ambiente de readequação, de conversa com psicólogo, psiquiatra, um tratamento online com o teu colaborador, telemedicina também te atende. São muitos profissionais integrados e eu acho que você precisa conhecer esse projeto. Entre em contato com a gente, tá aqui a propaganda, o contato do WhatsApp do Dr. Sérgio. Entra lá, gente. Faz toda a diferença ter o recurso para sua empresa. Sem mais, vamos à apresentação de hoje. Gente, muito empolgada com a apresentação de hoje. Um mega currículo, gente, uma mega profissional. Vocês vão amar essa conversa de hoje. Uma conversa super descontraída falando sobre recrutamento e consultoria. Quero fazer uma apresentação dela, que é minha amiga. Ela é mãe de 2 adolescentes que se inspira e questiona os padrões vigentes em continuar aprendendo. Ou seja, quem tem adolescente em casa aprende todo dia, gente. Não tem para onde correr, né? Ela é entusiasta nos temas que envolvem comunicação, diversidade e felicidade no trabalho. Falou tudo, gente. Felicidade no trabalho é tudo de bom. Administradora de empresas, mestre em administração com foco em desenvolvimento de equipes multiculturais, construiu uma carreira na área de gestão de pessoas e sistemas de gestão de empresas e líderes de mercado, sempre com foco em desenvolvimento humano organizacional, implantando as metodologias de gestão e planejamento estratégico.
Ela é empreendedora desde 2011 e hoje atua como gestora de pessoas gestora de pessoas e cultura no ISAI, a Escola de Negócios. É pesquisadora e professora universitária do curso de graduação e pós-graduação. E foi assim que tudo começou por aqui, gente. E a gente vai te contar isso, que é muito legal. Nas disciplinas que ela leciona hoje estão a aprendizagem organizacional e competências, inovação e empreendedorismo, consultor e planejamento estratégico em RH e com foco em pequenas e médias empresas, né? Facilitadora em programas de desenvolvimento humano e organizacional na Schmidt Meyer. Então, quero apresentar para vocês Janete. Seja muito bem-vinda, amiga Janete. Ai, que delícia! Primeiro, obrigada, convite de estar aqui, batendo esse papo, falando de um tema que eu amo, recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. É onde tudo começa, né? Exatamente, onde tudo começa. Que delícia! Mas antes de falar do assunto, né? Primeiro, eu fico muito feliz. Olha que apresentação, né? Já foi lindo. Seja muito bem-vinda, Janete. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhar esse momento, esse sucesso todo, né, da F5 contigo. Muito legal. E também dizer, gente, que foi muito difícil trazer ela aqui. Gente, nós temos uma vida muito corrida, né, Janete? Conta pro pessoal aí como foi difícil a gente preparar esse momento para eles. A gente está nessa fase de namoro aqui, é quanto? Há uns 4, 5 meses? Mais, talvez, hein? Por aí. Que a correria foi grande. Com certeza, mas isso é bom, né? Quando a gente está com a agenda lotada, isso é um excelente sinal para qualquer profissional, principalmente consultor, né? E as mudanças acontecem todo dia. Todo dia a gente tem coisas novas para construir e a gente entende. E muito importante, gente, é a gente também entender o time do momento certo, né, Janete? A gente sempre falava sobre isso, né? Que tem um time para tudo, né? E tem um time para a gente se encontrar também, gente. E foi bom que tinha muita novidade para contar e a gente tem muita coisa boa para contar para vocês, né? Mas já que a gente está falando sobre isso, conta pro pessoal como que a gente se conheceu, Janete. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito importante. Ai, que delícia! Vamos falar, eu adoro contar uma história, né, gente? Eu acho que quem trabalha com gestão de pessoas normalmente adora uma história. Como a Karina explicou, né, e contou um pouquinho no meu currículo, eu atuo, além de atuar como consultora, eu atuo também como gestora da área de RH e como professora. Professora, né? Eu digo que a minha grande missão, meu grande propósito de vida tá lá dentro da academia. E foi assim que a gente se conheceu, né, Ká? Foi assim que a gente se conheceu. A Karina foi minha aluna, olha que delícia! Viu como as coisas mudam, gente? Então, assim, ó, você que acha assim, eu tô só estudando, né? Tem tanta coisa para viver ainda. A gente começa a construir hoje, né? Se você tiver oportunidade, começa a construir hoje. Janete sempre bateu muito forte nessa tecla na faculdade, né? Crie relacionamentos, né? E crie rede de relacionamentos, você falava pra gente. A gente não levava muito a sério, a timidez falava muito alto na época, mas, assim, começar é importante, né, Janete? Então, se a gente não começar, realmente não tem como construir nada, né? Com certeza. Então, eu vou aproveitar o teu gancho, tá? Pode falar. Porque eu sou entusiasta também quando a gente fala em rede de relacionamento. Eu acho que o mundo hoje, ele está baseado em relacionamento. Tudo envolve relacionamento. Então aqui fica um questionamento, né? Eu lembro que na época que eu entrei para dar aula, recrutamento e seleção, lá na graduação, a Karina era representante de turma, você lembra disso? De turma. Uhum. E era a Karina que era a pessoa que estava à frente, que fazia as perguntas, que tirava as dúvidas, que já nas primeiras aulas pediu o meu WhatsApp. Foi mesmo. A gente trocava ideia, né? Então, olha que bacana. E hoje eu tô aqui, que fui professora dela há quanto tempo? 2 anos? Há 2 anos e pouquinho só. Muito pouco tempo. Hoje a gente está aqui, eu estou aqui a convite de uma profissional, uma consultora de renome já no mercado, que está construindo uma história incrível. Olha que legal. Então, aqui fica meu convite, né? A gente está falando de recrutamento e seleção, e aí eu já vou linkar com a nossa história. Como que tá o seu processo e as suas iniciativas para ampliar essa rede? Né? Eu lembro assim, aí eu vou falar, vou valorizar também, porque eu sou muito fã da Karina. Ah, que linda! Essa turma, era uma turma de quantos alunos? Mais ou menos umas 22 a 25 meninas na turma, né? Vamos olhar para 25 então. A Karina foi a única aluna que a gente manteve um contato e hoje temos um relacionamento profissional, uma parceria profissional. Exatamente.
Então, que bacana isso, né? Por Muito isso que eu legal. tenho muito orgulho. Essa história, assim, é uma história de sucesso e eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa grande história. Eu lembro bem, Janete, eu quero falar, gente, quando a gente tem um profissional com uma sensibilidade muito forte do lado da gente, e a gente percebe isso, e eu consegui perceber isso na Janete, eu lembro bem que tudo começou de um dia que eu cheguei chorando, eu estava trabalhando, e eu cheguei muito, muito triste, e você já estava montando os equipamentos em sala para dar aula. E você perguntou, o que aconteceu hoje? Você está com essa cara aí, você chorou? Foi? Você perguntou para mim. E eu falei para você que eu estava muito triste, que eu não estava me sentindo muito valorizada, que eu queria saber o que eu ia fazer, que o curso ainda estava começando. Quando você lecionou, a gente estava no primeiro semestre do curso, né? E eu tinha ainda pelo menos mais 4 para poder viver. Então, eu estava muito no começo, né? Eu estava muito insegura trabalhando. E você disse assim para mim, Karina, e foi aqui que me pegou na tua apresentação, que você falou bem assim: ninguém é feliz não gostando do que faz. Você disse para mim, a melhor coisa da vida, ainda que você ganhe pouco, é você ser feliz trabalhando. E você tem que ser feliz trabalhando. Por que você não está feliz trabalhando? Aí a gente conversou um pouquinho, eu me abri com você me tirou um pouquinho de sala, e a aula começou, eu me recompus, como diz você, e eu voltei para a sala. E quando eu voltei para a sala, eu já voltei muito determinada que alguma coisa tinha que mudar. Mas tinha que mudar, gente, que fique bem claro aqui. Eu tenho parceiros, né? As pessoas que eu trabalhei até hoje, eu tenho vínculo com elas, são parceiros de negócio. O problema não estava nas pessoas, o problema estava em mim. Eu estava muito pequeno para mim, né, Janete? Então, e foi isso que você me disse aquele dia. Você falou, Karina, o problema não está onde você está. O problema está é que você está mudando de dentro para fora. Então, deixa essa Karina sair para fora, deixa ela mudar, ser a profissional que ela quer ser, né? Por que você está abafando ela aí dentro, né? E em seguida a gente entrou em aula e foi o dia que a gente construiu aquela entrevista fictícia, né? E tudo mudou muito grande dentro de mim. E bom, mas é isso. Eu queria só agradecer também. Esse momento eu acho que é muito importante agradecer, porque os profissionais que passam pela vida da gente, eles podem passar e não fazer história nenhuma, mas que bom quando eles fazem, né? Toda essa história crescer na vida da gente, né? Para mim é muito orgulho ter você aqui hoje. Ai, que delícia. Gente, ela não é só professora, ela é consultora e eu já quero puxar um gancho aqui e falar sobre a consultoria e os benefícios. Janete, conta pra gente aí os benefícios da consultoria e a tua parte consultiva também. Pode trazer isso com a gente aqui. Ai, maravilha. Então, em 2011, eu comecei a empreender. Então, eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar em grandes organizações. Então, eu comecei toda a minha carreira já na área de gestão de pessoas, mas em grandes empresas. E o mundo, a gente vai aprendendo, a gente vai construindo dentro do cenário, e o mundo me levou a buscar a consultoria, porque eu queria pegar toda essa bagagem que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha aprendido na graduação, no mestrado, e ajudar as organizações a implantarem um RH mais estratégico, Muito legal. um RH mais humano, um RH focado na felicidade no trabalho. Então, esse sempre foi meu propósito. E eu entendi que, como consultora, eu ia conseguir dar escala, ter mais empresas. E aí vem uma questão que hoje é o foco da minha consultoria e que me deixa muito feliz. No começo da consultoria, eu trabalhava com grandes empresas. Então, na área de desenvolvimento, na área de planejamento estratégico de RH. E aí eu comecei a entender o seguinte, que a maior carência era nas pequenas e médias empresas, que são as empresas que não têm um orçamento para contratar um profissional sênior para a área de RH, mas que precisam pensar no estratégico. Isso. Precisam de uma pessoa que tenha esse olhar humano, esse olhar estratégico, que olhe para a fit cultural, então para a cultura dessa empresa. Olhe para aquilo que você falou do match entre o colaborador e a vaga que ele está, a empresa que ele está, para ver se está fazendo sentido, para que ele esteja feliz trabalhando. E aí eu comecei a focar só nas pequenas e médias empresas. Que legal. Então hoje a minha consultoria, o foco é desenvolver todo esse RH estratégico. A empresa pode contratar um pacote inteiro em que eu trabalho todos os processos, lá desde recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, Muito legal. gestão de cargos e salários, toda essa parte de construção de um RH estratégico. Criar processos também, né? Os procedimentos padrões da empresa, toda essa construção, né? Toda essa construção. Por
quê? Porque quando a gente vai implantar um processo, por exemplo, recrutamento e seleção, Ok. a empresa me chama e fala assim, Janete, quero organizar. Né? Hoje eu estou com um problema de perfil aqui dentro da empresa, vamos organizar? Então eu entro na empresa, eu faço um diagnóstico da cultura dessa empresa, eu faço uma análise do perfil dos colaboradores, a gente faz essa análise de alinhamento e aí eu construo com a empresa o processo ideal de recrutamento e seleção. Muito legal. E tem empresas que eu indico contratar uma consultoria externa. Pequenas e médias empresas, o ideal é que seja contratada uma consultoria Que externa. seja externo. Por quê? Porque ela não tem braço interno na sua área, muitas vezes é até uma área só de DP. Sim, e até a visão do consultor também, ela traz um plus, né, Janete? Total, assim, né? Então, tem partes envolvidas lá dentro, mas o olhar do consultor sempre traz uma novidade, um diferencial, né? Eu costumo dizer que o olhar consultivo dentro da empresa, ele sempre traz novidade. A verdade é essa. Com certeza. Sabe por que isso? Minha opinião, né? Aqui o nosso bate-papo é sempre nosso eu. bate-papo. Eu vou parar de falar na minha opinião, porque é sempre, né, a minha opinião, com base nos meus 30 anos de carreira, né? Não vou falar a idade que eu tenho aqui, né? Mas 30 anos de carreira. Por que é tão interessante contratar um consultor? Além do que você falou, então concordo em gênero, número e grau. Porque dentro da organização, muitas vezes, a gente entra num fluxo em que os problemas se naturalizam. A gente não consegue mais enxergar esses problemas. Cristaliza, a gente não consegue, né? Exatamente. A gente não consegue enxergar, por exemplo, qual o problema que a gente tem de perfil. Por que a gente está com alto nível de absenteísmo, que mostra desmotivação, desengajamento? Por que as pessoas estão adoecendo? Porque a gente tem um turnover muito alto. E a gente dentro da organização, a gente acaba não enxergando, tendo uma visão meio distorcida. Quando vem um consultor de fora, ele não tem esse processo da naturalização do problema. Não está mais natural, ele vem de fora e ele consegue enxergar. E ele também pode falar sem ferir muito, né, Janete? Porque quem faz parte do processo, às vezes existe um relacionamento de amizade, alguma coisa que atrita na hora de pontuar isso, né? Ah, mas será que eu não vou agredir se eu pontuar? Será que eu não vou ferir, né? Porque existe lá os temperamentos e números dentro das organizações. Então, como que eu vou pontuar isso sem ferir o meu colega, né? Mas o consultor vem, gente, ele é o consultor, ele está fora, ele veio, analisou só o cenário profissional. E é isso, eu acho que é muito mais fácil ele dar um diagnóstico do que quem está lá dentro também, né? Com certeza, com certeza. E o consultor, normalmente, ele é preparado para essa comunicação. Inclusive, vou fazer uma chamada. Já posso fazer? Posso dar spoiler? Fica à vontade. Posso dar um spoiler? A câmera é toda sua. Eu fiquei muito feliz que eu batendo um papo aqui com a Karina, né? Antes da gente começar aqui o nosso podcast. E ela me adiantou, então já está na minha agenda lá o nosso próximo podcast, né? O seu. Nossa, eu já estou me sentindo em casa, tá? É nosso, gente, é nosso. Vai ser sobre comunicação assertiva. Isso mesmo. E o profissional, o consultor, ele precisa ter uma preocupação muito grande em relação a isso. Dentro da organização também, mas o consultor ele já traz isso. Naturalmente. Ele já sabe como pontuar o problema, como falar do problema com base em fatos e dados. Isso. Porque a gente traz um diagnóstico antes. Então, quando a gente vai num cliente e fala, olha, você está com um problema nisso aqui, a gente já fez um diagnóstico. Então, a gente tem como colocar para o cliente com fatos e dados. Concordo. Por que dessa visão? A gente normalmente tem uma teoria por trás, porque a gente estuda, a gente tem uma linha de trabalho. Então, eu sou super a favor, tanto que eu adoro como consultora, e até as organizações, fazer esse olhar de fora, a gente consegue detectar com muito mais facilidade. E agir pontualmente na causa do problema. Porque muitas vezes, lá dentro da organização, as pessoas têm boa vontade. Mas sabe o que elas fazem? Elas estão abanando a fumaça. Isso mesmo. Não estão resolvendo o problema do fogo ali. E aí a fumaça vai continuar existindo. Isso e mesmo. O consultor ele vai para a causa do problema. Concordo com você. Aconteceu uma solicitação há poucos dias atrás para a gente trabalha com pequenas e médias empresas. E vamos falar que a maioria dentro do Brasil, né, Janete? Então, era uma pequena empresa com BPO financeiro e ela me procurou com a seguinte preocupação. Karina, eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. Me assustou, acendeu uma luz vermelha. Eu pensei, gente, ela é uma mega profissional, por que ela está falando aquilo?
E daí eu perguntei, peraí um pouquinho, para tudo, pode abrir a câmera? Falei para ela, entra no Meet comigo, eu quero falar com você 10 minutinhos. Aí ela entrou, eu vi que o semblante dela era de desistência, de cansaço, de estafa, eu vi isso nela, né? Ela nem estava arrumada, assim, eu percebi que ela estava assim, deu uma largada, assim, completa. E eu perguntei, o que aconteceu com você nos últimos dias? Eu tinha 3 profissionais, uma delas resolveu não trabalhar mais para mim, me criticou nesse aspecto e naquele outro. Eu perdi um cliente assim, e eu acho que eu não tenho perfil de liderança, eu acho que eu estou fazendo a coisa errada, acho que eu tenho que voltar para os bancos. Eu falei, opa, para um pouquinho. Eu falei assim, esqueça, ó, concentra em mim, concentra no que eu vou te dizer. E daí eu falei assim para ela, vamos começar por um ponto de partida só para te provar que você está errada, tá? Eu falei, você está cansada. Eu falei, eu estou vendo aqui uma profissional cansada, que não acertou algumas contratações, que é muito boa no que faz e que está absorvendo toda a operação sozinha. É isso que eu estou vendo aqui. Eu não estou vendo nada do que você está me pontuando. Falei assim, o momento da montanha-russa, ela vem, né, Janete? O momento de alta contratação, reconhecimento, daqui a pouco vem em vez de ser o contrato, é o distrato, daí vem o colaborador que saiu, aí veio algum problema que tem que readequar, alguma plataforma que não deu certo, daqui a pouco vai subir de novo essa montanha-russa, né? E eu vi que ela estava bem na baixa mesmo da montanha-russa. Quando aquilo aconteceu, eu falei para ela, ela falou assim, acho que eu tenho que fazer um levantamento estratégico dentro da empresa. Eu falei, tudo bem, eu até acho que você precisa passar por esse processo, mas não agora. Falei para ela, eu vou te passar um teste de conhecimento para você se conhecer, eu quero que você preencha ele e leia o resultado. Mas eu quero que você seja bem honesta, bem você respondendo. Assim, não importa como você está hoje, eu quero que você seja quem você é respondendo. E ela fez exatamente isso. E eu passei o disque para ela e ela fez um preenchimento. Coisa assim de 15 minutos ela me respondeu. Dominância 85, Janete. Você acha que ela tem um perfil de quem desiste no meio do caminho? Nunca. Ela é totalmente líder. Eu falei para ela assim, ó, o problema pode ser que o momento não está favorável. Tá muitas coisas difíceis acontecendo, tua saúde está meio abalada, mas é só isso. Tá. Deixei ela pensar no que eu falei, né? Isso foi durante a manhã. No final do dia, ela estava assim, toda assim, animada. Karina, meu Deus, eu teria feito uma grande burrada se eu tivesse desistido de tudo e tal. Janete, essa parte consultiva, eu costumo dizer para os meus clientes que nem tudo é dinheiro, né? Ela precisava ouvir alguém falar para ela que ela dava certo. Era só isso, que ela precisava naquele momento. E agora a gente vai começar a mexer com a parte estratégica dentro da empresa dela e ela vai começar a contratar de novo. Qual que era o problema, né? O problema é ela ter aquele parceiro que senta com você, toma um café e fala: pode chorar, agora é hora de chorar, daqui a pouco você melhora, né? Mas o consultor faz isso também, Janete. Ele ajuda não só a empresa, como ele também fala para quem está na frente da empresa: ó, não fica sentado, não, fica em pé que você está liderando o tempo todo, né? Então, esses momentos, eles também acontecem dentro das empresas e a gente consegue ver isso muito facilmente, né? Com certeza, tá? Eu acredito, inclusive, que é o nosso principal papel. É olhar para a liderança e desenvolver essa liderança. Porque só com uma liderança forte e confiante, a gente consegue potencializar o nosso trabalho como consultor. Porque se a liderança não estiver do nosso lado e trabalhando em parceria Isso mesmo, mesmo. internamente, a gente também não consegue entregar um bom trabalho. Não. Então, é fundamental. E eu acredito que é uma das partes mais gostosas, inclusive, Acredito né? mesmo. Aham. Por que você acha que se manter informado, se manter estudando como dono de empresa é importante, Janete? Porque hoje a gente vive num cenário de muita mudança. Muita, tá muito rápido, Muito acelerado. muito acelerado. Então, mudanças que há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, aconteciam com um ciclo de 5 anos, você lançar um novo produto, para você lançar, implantar um novo sistema, a gente tinha aí um ciclo de 5 anos, de 6 anos. Hoje não faz mais sentido, né? Hoje o mundo está muito rápido. Então, o profissional dentro da organização, o consultor, qualquer profissional, não estou nem só lá, falando qualquer nível, qualquer tipo de profissional. Se ele não está antenado o tempo todo em relação às mudanças, e aí mudança é em relação às necessidades e desejos do cliente, Isso.
né? O que o cliente quer? O que ele deseja em relação à tecnologia que tem aí no mercado? A gente estava até falando sobre o BI, implantação e outras coisas mais. As pessoas estão sintéticas, né, Janete? Ágeis e sintéticas, né? Exatamente, agilidade. Eu dou essa disciplina também, RH ágil, né? Eu sou Aham. ministra dessa disciplina, é isso, é agilidade. Então, nesse cenário de tantas mudanças, se a gente não tiver em constante estudo, entendendo esse mercado, olhando para ele, o que está dando certo, o que não está, a gente perde o timing. E aí o nosso concorrente não perde. E aí a gente perde competitividade no mercado. E isso eu estou dizendo qualquer profissional. Qualquer profissional em qualquer área. Se a gente não tiver com a anteninha ligada, é antena ligada mesmo. Total, né? Para o que está acontecendo, a gente perde vantagem competitiva, porque alguém vai estar. Sempre tá. Se a gente não tiver, o Sempre nosso tá. concorrente vai estar. E outra coisa, nem só olhando para concorrente, se a gente olhar para o nosso cliente, a gente, assim, consultores, Uhum. a gente tem que olhar para o nosso cliente o tempo todo. Isso é a humanização do processo. Humanização. E se a gente não entender o cenário desse cliente, a necessidade, os desejos, quais são as dores desse cliente, porque afinal a gente Total. trabalha com analgésico para essas dores. Analgésico, é verdade. Mas as dores mudam o tempo todo, porque o cenário muda o tempo todo. Então a gente tem que sim estar aprendendo o tempo todo. E aqui, vou fazer um convite. Você faz muito bem isso, Karina. Então quero fazer um convite para aqueles que estão acompanhando. Pensem quantas conversas significativas, eu vou falar até ali para vocês. Quantas conversas significativas vocês têm tido no dia de vocês? Olha que interessante. Eu cheguei aqui, né? A gente conversou. E que conversa significativa, como a gente trocou esse momento também. Então, isso é super importante. E isso faz parte de entender cenário e entender o que a gente precisa buscar de desenvolvimento. Isso mesmo. A busca ela é contínua, né? O crescimento ela é contínuo. Eu lembro uma vez que eu perguntei assim para você: eu tô com um pouco de medo, será que isso vai dar certo? E você falou bem assim para mim: Karina, você tem um perfil muito bom. E eu perguntei por quê, o que você enxergou no perfil que poderia dar certo? Você falou assim: você busca crescimento contínuo. E quem busca estudar continuamente não tem como não dar certo no mercado de trabalho, né? E daí eu pensei assim: puxa, é verdade, né? Toda hora eu estou estudando uma coisa nova mesmo, né? Mas é muito de mim, né? Eu gosto, eu sou curiosa, né, Janete? Eu não me contento com o que está ali, eu vou atrás um pouco mais, né? E o mercado busca isso o tempo todo também. Então, gente, é muito importante, tá? Principalmente, nós vamos entrar agora no assunto recrutamento. Se você quer acompanhar as tendências do mercado e o que o mercado do futuro vai oferecer, você tem que estar continuamente buscando esse crescimento, senão você realmente não consegue acompanhar o mercado. O que eu quero ser? Qual que é o as tendências de profissão do mercado? Eu vou dizer para você que tecnologia está lá em cima, né, Janete? Não tem nem o que discutir, né? Então, se você, eu trabalho muito com o pessoal de BPO financeiro, o pessoal nos ouve muito aqui no canal. Se você é BPO financeiro, gente, não dá para parar. Não, eu vou concentrar nisso aqui. Tá bom, concentra, metade do teu tempo, a outra metade tem que buscar a tecnologia, tá? Então não dá para você parar, o tempo todo você tem que estar buscando essa inovação, porque as ferramentas não vão parar, o mundo vai acelerar um pouco mais e você tem que estar acompanhando isso, porque como a Janete falou, se você não acompanhar, o teu vizinho acompanha e você vai perder para ele, aí não dá certo, né, Janete? Perfeito. E falando sobre busca, né? Vamos entender um pouquinho, o que as empresas estão buscando hoje? Falando de Então, recrutamento agora. Então vamos falar, recrutamento e seleção, né? Ok. É a porta de entrada ali, é onde a gente vai buscar e vai montar essa equipe, né? Então vou dar um passo atrás antes de responder. Eu acredito hoje que o profissional, seja ele consultor, seja ele um líder, ou seja ele um profissional que atua na área de recursos humanos, numa organização, ele tem como principal propósito pensar no design organizacional e a experiência do colaborador. Então, recrutamento e seleção tem tudo a ver com essas duas coisas. Por quê? Porque design organizacional é pensar em perfil, em áreas, como construir essa estrutura. E a parte de experiência do colaborador tem a ver com o nosso fit cultural, o nosso Sim. match entre perfil e necessidade da empresa. Então, tem tudo a ver com recrutamento e seleção. E aí, só para contextualizar, né? Vocês vão ver que eu vou estar sempre contextualizando aqui.
E aí, voltando para a tua pergunta, o que as empresas buscam? Tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente, que é a capacidade de aprendizado. As empresas hoje buscam, olham sim para as competências técnicas, competências comportamentais, e dentro das competências comportamentais, elas buscam aqueles profissionais que estão em constante aprendizado, busca. Tem um nome para isso, né? Hoje existe uma metodologia chamada Learning Agility, que é a agilidade de aprendizado, que é aplicado no desenvolvimento de equipes, de líderes. E aí fica aqui um questionamento, né? O Learning Agility, o que ele defende? Quais são as características do profissional para garantir uma agilidade de aprendizado? Ou seja, qualquer mudança que tenha na empresa, no cenário, vou implantar um sistema novo. O que a gente vê dentro das empresas? Aquelas pessoas que falam, ai, como assim? De novo? Acabamos de acostumar com essa plataforma, vai mudar de novo esse negócio, né? Vai de Toda hora. novo, né? E fica resistente, resiste. E tem aquelas pessoas que falam, puxa, vai dar trabalho, né? Mas se tá vindo, deve ser para melhorar. Lá na frente vai melhorar meu dia a dia. É esse profissional que as empresas buscam. Aqueles profissionais que olham para as mudanças, buscam aprender com as mudanças e estão abertos. É o tal do meio copo, né? O meio copo cheio ou meio copo vazio, Janete? Então, eu sempre vejo o pessoal falar sobre o meio copo, né? Então, quando o copo tá pela metade, gente, se você perguntar para o entusiasta, ele vai dizer que tá quase cheio. Se você perguntar para aquele um que sempre está deprimido, ele vai dizer que está quase vazio, né? Exatamente. Então, esse meio termo de conhecimento, eu até... Nós somos amigas, a gente troca muita informação. E eu até reconheci para ela, eu falei isso para ela, gente. Eu tinha um bloqueio muito grande de novidade, né? E eu tive que me tratar muito isso quando eu fui para a faculdade, porque a faculdade ela põe você na parede o tempo todo com a questão de quem você é e o que você quer ser, né? E daí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu vi as meninas muito mais jovens do que eu, né? E eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que acelerar o meu processo, eu tenho que construir. Na minha cabeça, eu criei isso na faculdade. Se elas vão construir 2 anos em um, eu tenho que construir 5 anos em um. Porque eu tenho que estar à frente delas nos processos para eu conseguir agilizar isso e viver isso mais intensamente, porque elas têm mais tempo para viver isso do que eu, né? Foi isso que eu criei como meta na época. E eu pensei assim, então, ok, eu preciso, de tempo em tempo, eu tenho que fazer essas atualizações. E quando eu entrei no BPO financeiro, eram muitas tecnologias, Janete. E eu pensei, agora eu peguei um cenário ruim para mim, né? Porque eu tinha que me acostumar psicologicamente com tudo. Só que aquilo foi destravando, as primeiras plataformas foram me destravando e eu fui começando a gostar da parte tecnológica e aquilo me absorveu, assim, entrou dentro de mim e hoje ela é muito... Eu gosto. Hoje, quando eu não encontro, eu vou atrás, né? Mas por quê? Eu me permiti desbloquear. Então, eu quero deixar um conselho para você, porque a Janete falou aqui que a empresa busca pessoas ágeis, né? E com busca de crescimento. Se você não tem isso, gente, dá tempo de reverter, tá? Então, eu sou prova de que dá para reverter, né, Janete? Mas a gente tem que querer muito, né? Então, o que você busca, né? Primeiro ponto é esse, o que você busca, o que você está atrás, onde você quer chegar, né? Com essa base, você vê se você precisa destravar. Aí eu estou falando de comunicação, de tecnologia, de apresentação, de oratória, né? Aí são N assuntos aí dentro do destravamento. Mas ele é importante. O mercado busca isso, é fato. É fato. Ok. Bom, tem alguns modelos de vagas, né, que a gente analisa e não sei se você já viveu isso, acredito que sim, você já recrutou muito mais do que eu, né? Mas assim, tem algumas empresas que elas batem uma vaga para a gente e a gente analisa a vaga e fala, não é isso que você precisa aqui, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, esse diagnóstico, né? Então, eu acredito que essa é a principal parte do processo de recrutamento e seleção. Muito legal. É o principal, que é entender exatamente qual é a necessidade da empresa, qual o perfil desse profissional. E por incrível que pareça, parece óbvio. Não parece óbvio? Como assim? Parece, O gestor não sabe qual que é o perfil desse candidato, o perfil dessa vaga, quais são as atribuições, o que a gente precisa de conhecimento técnico, de comportamento? Por incrível que pareça, não. E aí eu vou contar dois casos assim. Vou dar um exemplo para vocês. Um cliente meu estava contratando um analista financeiro há um tempinho atrás. E na descrição de vaga, que é o que a gente recebe, que tem o perfil lá, ele tinha que ele queria uma pessoa
com alta capacidade de comunicação. Que ele queria uma pessoa expansiva, porque ele é assim, ele é todo expansivo e tal. E aí ele estava achando que a equipe dele estava muito introspectiva, muito centrada. E ele pediu isso, olha só. Então, primeira questão, ele queria uma pessoa expansiva. E aí ele colocou cursos que traziam esse perfil. Mas esse analista que ele precisava, era um analista que precisava ter um perfil muito organizado, com uma alta concentração, extremamente analítico. E ele não conversava com outras pessoas, ele gerenciava sistemas e números. Será que a pessoa é o ideal que a gente, por exemplo, contrate, vamos olhar para o DISC, que você já falou dele, um influenciador para essa vaga? Que é a pessoa que é líder, que gosta de se relacionar, não vai dar certo, porque normalmente o influenciador, ele não tem uma característica de organização, de concentração. E aí a gente contrata completamente errado por uma questão de afinidade do líder e não por uma questão de necessidade da vaga. Então, Aí, opa, desculpa. não, que daí é o caso de desconstruir isso, né? E reconstruir. Mas aí Exatamente. tem que reconstruir primeiro com quem pediu a vaga pra gente, né? É isso que a gente faz. Aí a gente prepara. Inclusive, hoje, o que tem dado mais certo, antes o que eu fazia? Eu pedia para o gestor me enviar, já preenchida, essa descrição da vaga, né? Hoje eu não faço isso mais, dependendo da empresa. Claro, dependendo do cliente, a gente faz toda essa análise. Porque quando o gestor, ele preenche e te envia, ele já cria uma resistência em relação à mudança daquele perfil. Então, dependendo da empresa, se é uma empresa que a gente percebe uma dificuldade maior por parte da liderança, a gente constrói junto. Muito melhor. Porque aí a gente evita esse apego ao papel, ao que ele preencheu ali. Então, a gente constrói junto e aí a gente vai fazendo perguntas. Porque eu digo, né, o consultor, ele tem que ter alta habilidade de fazer as perguntas certas. Eu lembro de uma vaga que abriu, era para uma estética. E daí ela falou assim, que ela precisava de uma pessoa, como é que ela falou? Eu preciso de uma pessoa administrativa. Eu falei, ok, né? Vai ser recepcionista? Tudo bem, né? Aí, desenha um pouco mais a rotina dessa pessoa, né? Na verdade, ela precisava de um comercial, Janete, porque ia ficar lá na frente, ia receber a pessoa, ia levar até o profissional, ia mexer com a agenda, ia ligar, ia mexer nas redes sociais. Gente, para tudo. Não era uma recepcionista. E daí, e outra coisa, ela faz o tratamento e daí ela tem lá os cosméticos para dar continuidade no tratamento do cabelo, ou do rosto, ou tudo mais. Gente, ela ia ter que vender também e fazer a apresentação daquele. Se é uma pessoa só administrativa, Janete, é sério, o administrador não consegue dizer: olha, vocês estão vendo essa água tem tanto, porque ela é feita assim, porque ela é assado. Ele não vai falar nem da estética, nem do marketing, ele não vai falar se a embalagem está bonita, ele não vai lembrar de nada disso. Não sabe nem segurar ela para poder apresentar, né? Agora, se você pega uma pessoa focada, comercial mesmo, comunicativa, ela vai dizer assim, a senhora precisa dessa água. E eu vou te dizer por quê. Porque essa água, ela já vai direto nos componentes. Então, eu tô falando de ser comercial. E eu falei para ela, por que você não pega uma pessoa que tenha conhecimento administrativo para conseguir organizar as coisas, mas que seja uma pessoa totalmente descolada, que seja digital, que vá para frente, que consiga entender, que tenha postura, que use um salto, que pegue o seu cliente de forma muito sutil e leve até o atendimento, que fale, interfira no atendimento para saber se já pode ser concluído ou não. E ela falou, será que isso dá certo, Karina? Eu falei, vai por mim, vamos lá. Vamos tentar? Ela, vamos. Quando ela começou a ver o perfil das meninas que estavam vindo, ela falou, não, é isso mesmo. Por quê? Porque ela realmente, na cabeça dela, ela precisava de alguém que trabalhasse com a parte administrativa. E realmente trabalhou, mas não era a ênfase do que ia fazer. A parte mais importante era a logística de tudo acontecendo, né, Janete? Então é isso que você está falando, né? Então a gente desconstrói e constrói de novo, né? Com certeza. E outra dica que eu dou, que funciona muito, pergunta para o gestor, porque muitas vezes o gestor não sabe o que ele quer. Então uma boa pergunta é, qual é o profissional que melhor desempenha na tua equipe? E aí, com base no perfil desse profissional, a gente constrói o perfil do candidato que a gente precisa buscar no mercado. Porque aí a gente tira do campo das ideias, que para muitos líderes é complicado, e a gente traz para o concreto.
Então, eu uso muito essa estratégia. Qual que é o teu talento? Qual é aquela pessoa que melhor performa? Qual é aquela pessoa que tem o melhor relacionamento interpessoal, que é Uhum. colaborativo? E aí a gente trabalha em cima desse perfil. Muito legal. É uma dica que eu dou, funciona bastante. Anota, gente. Eu anotaria todas essas dicas porque é preciosíssima, tá, gente? Nós estamos falando de uma profissional mega. É, Você já teve que readequar alguma vaga a nível de não recrutar e trabalhar eu estou falando a nível consultivo daí. Por exemplo, tem uma empresa, tem 10 colaboradores e ele acha que ele tem que colocar o número 11 lá dentro. Mas na hora que a gente vai fazer esse levantamento consultivo, a gente percebe que está até sobrando. Que nem tem gente na função correta, né, Janete? Você já fez algumas vezes isso, né? Conta um pouquinho para a gente como faz esse diagnóstico e como dizer para a pessoa, olha, a equipe não está trabalhando direito, por isso que você não precisa contratar. Você tem só que distribuir corretamente as tarefas, né? Isso acontece muito. E a questão é que muitas vezes o cliente ele quer só um processo de recrutamento e seleção. E para trabalhar esse design da área, a gente precisa trabalhar alguns outros processos. Uhum, Por exemplo, a gente tem que trabalhar uma descrição de cargos com isso, base no mapeamento de processo. isso Então mesmo, a gente olha para a área, a gente faz uma análise de entrega, de tempos e movimentos, isso mesmo. de eficiência e eficácia, então o uso dos recursos, entrega dos resultados. E aí a gente consegue fazer faz essa descrição de cargos e a gente consegue fazer essa análise. Mas a gente tem que dar um passo atrás. E isso acontece muito, tá? Com muita Tem alguma frequência. resistência por parte de empreendedores nesse ponto? Sempre tem, gente, porque com o trabalho de consultoria, o que acontece no nosso cliente? Agora eu vou ser sincera, gente, eu amo ser consultora, então eu posso vir aqui falar. Muitos clientes, eles esperam um milagre por parte do consultor. Então, eles querem te contratar, querem que em um mês você resolva todos os problemas da organização em relação a Uhum, pessoas. No meu caso, que tem uma uhum, consultoria de RH. E aí a gente tem que ter uma habilidade para mostrar o que tem por trás. E aí a gente utiliza ferramentas mesmo para analisar a causa do problema. E é uhum, isso que a gente tem que mostrar para o nosso cliente. A causa é o fogo que eu falei. A uhum, fumaça é eu preciso de mais uma pessoa aqui na equipe, porque a equipe uhum, não está dando conta das entregas. uhum. Mas o que tem por trás disso? Isso aí. É um problema de liderança? É um problema de distribuição das tarefas? É um problema de mapeamento de processo? Que a gente fala que é a esteira de produção, né? O que Uhum, cada um faz. Então a gente tem que ir um pouco além. Para isso existem técnicas, né? Ferramentas para chegar na causa original, lá no que tem lá por trás de tudo. Mas a gente não tem tempo aqui para falar sobre isso, né? Qualquer uhum. coisa, só me buscar lá na consultoria, a gente fala um pouco sobre A isso. gente vai passar o endereço da Janete para vocês depois, gente. Corre lá. Faz que nem eu fiz no primeiro dia de aula, É pede o isso aí, WhatsApp. é isso aí. Eu fiz isso e funciona super. Deixa eu só falar de uma Pode ferramenta. falar. Usem essa dos 5 porquês. Muito legal. Se o teu cliente falar, eu preciso contratar uma pessoa para minha área, né, financeira. Uhum. Aí você pergunta por quê? Aí ele vai responder. Por quê? Quando você chegar no quinto porquê, você está mais próxima da raiz, da causa do problema. E é ali que você precisa interferir como consultor. Isso, muito legal. Eu faço isso também. Às vezes no terceiro você já descobre, né, Janete? Eu vou dizer para Exatamente. você que às vezes nem precisa chegar no quinto, no Uhum. terceiro, às vezes no segundo. Opa, quando pensou um pouquinho para responder, é a hora que você está chegando na origem do problema. Exatamente. Aí a origem do problema, e às vezes o foco, gente, eu tô falando de empreendedor, às vezes é a gente que tem que analisar, tá? Então, às vezes eu tô querendo contratar, mas eu preciso analisar um cenário meu, né? E existem algumas resistências bem fortes mesmo, né, Janete? Existem algumas culturas em nós também que precisam ser remodeladas, né? Existem algumas empresas que elas têm rotatividade alta de funcionários, né? E eu acho que eu tenho que contratar, que eu tô contratando a pessoa errada, quando na verdade pode ser o líder, né? E daí é só trocar o líder, gente? Ah, mas o líder é Uhum. meu amigo. E Uhum. daí, Janete, como é que a gente faz isso, né? Aí a gente põe uma consultoria. Uhum. Porque a consultoria realmente pontua de uma forma muito profissional para que aquela situação deixe de sangrar, né, Janete? Porque, gente,
sangra muito e vamos falar a verdade. Essa contratação e demissão vira uma folha altíssima, né? É um absurdo, né? Então, e é um custo altíssimo, gente. Bom, vamos um pouquinho mais à frente. Sobre a reestruturação durante os processos seletivos, né? Então, assim, o que você acha que falta hoje nos candidatos, Janete? Nós estamos falando de empresas até agora, vamos puxar um pouquinho mais para quem está externo buscando entrar, né? Então, o que está faltando hoje nos candidatos que a gente procura e já está em falta, a gente não está conseguindo encontrar? Proatividade. Eu falei de aprendizado, né? Mas tem muito a ver com proatividade. E é isso que a gente busca num candidato, busca num currículo, né? Que é a primeira análise que a gente faz. E aqui eu dou uma dica para os candidatos, porque muitas vezes o profissional que está buscando uma colocação no mercado, ele esquece de alguns detalhes que ele precisa colocar no currículo. Por exemplo, o que a gente faz de programa social, de ação social, é importante colocar no currículo. Concordo. Hoje a gente está vivendo num mundo que olha muito para a sustentabilidade. Então, será? Coloca no currículo se você faz parte de um programa social. Coloca lá. Quais são os cursos que esse candidato fez? E às vezes, gente, é um curso de 4 horas, que a gente não põe que dá preguiça, né? Aí eu não vou colocar no currículo que ele vai ficar muito grande. A gente teve essa tendência, gente, de enxugar o currículo. A gente está saindo um pouco dessa tendência que a gente tinha. Lembra, há pouco tempo atrás, se o currículo não ficasse em uma página... Ninguém perdia tempo olhando, ninguém né? nem olhava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pode ser um pouquinho mais detalhista no nosso currículo. Porque como a gente recebe muito currículo, a gente precisa, aqueles primeiros filtros, a gente precisa encontrar no currículo. Se ele não tiver no currículo, muitas vezes esse candidato perde a oportunidade. Então, mostrar essa proatividade. O que eu fiz para aprender? Qual foi o meu crescimento? Quais foram os projetos dentro das empresas que eu participei? Muito legal. Muitas vezes, cases, gente... né? Alguns cases, né, que a gente tem dentro das empresas que a gente foi feliz em alguma coisa que a gente implantou e às vezes as pessoas nem colocam lá e, gente, é toda a diferença, né? É no seu currículo, então precisa ter isso lá. Exatamente, um caso. Eu fiz uma contratação há pouco tempo atrás, porque esse candidato, ele estava em várias comissões dentro da empresa que ele trabalhou anterior. Então ele fazia parte da comissão de gestão do trabalho remoto, ele fazia parte da comissão da diversidade. Que legal. E aí eu questionei, eu falei, como assim? Ele, não fazia parte do meu cargo, mas eu queria estar envolvido, porque são temas que eu gosto e eu aprendo muito. Olha que interessante. Crescimento. E aí você começa a analisar o perfil dessa pessoa. Que ela não vai fazer o 100%, ela vai além. Ela vai fazer além. Concordo. Janete, e quando o mercado está muito aquecido, como é que a gente faz para contratar? Porque daí, assim, o mercado aquecido, os salários mudam, tudo muda, né? Na hora de encontrar candidato muda, o perfil do candidato muda, né? Como que a gente faz para reverter essa situação, assim? Então, aqui nós temos uma questão que, quando a gente fala em consultoria, a gente tem que ter uma preocupação em relação a desenvolver nossos clientes. São as empresas que nos contratam. Porque quando o mercado está aquecido, os candidatos escolhem os processos que eles vão participar. Isso mesmo. E a gente quer nos nossos processos aqueles que têm o poder de escolha, que são os talentos, são as pessoas boas no mercado. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa desenvolver no nosso cliente uma cultura. Tem aí, vou falar do termo que a gente está usando agora, que é o employer branding, que é a marca empregadora. Que a gente precisa que a empresa se preocupe com a imagem que ela tem no mercado. Porque aí o candidato vai olhar e falar assim, nossa, essa empresa já ouvi falar bem. Tá com o mesmo salário do que aquela outra oportunidade lá, que eu também estou participando do processo de recrutamento e seleção, mas eu ouvi falar bem dessa empresa, que ela tem desafios bacanas, que ela remunera
de forma justa, que a Uhum. liderança é uma liderança inspiradora. Uhum. Então, o nome disso é marca empregadora, Employer Muito legal. Branding. Então, tem empresas hoje que tem uma área que só faz isso, que Muito é olhar legal. para a imagem da empresa. Então, porque se não tiver uma imagem boa, a única forma da gente trazer esse candidato bom no mercado aquecido é oferecer um salário maior. Isso mesmo. Ou alguma coisa, Benefício. algum benefício. Eu não falo nem, gente, de financeiro, tá? Muita gente hoje está querendo sair do físico para trabalhar em casa, no home office, né? Então, eu já vi muita gente abrir mão de salário maior para aceitar o menor, para ele poder ter essa flexibilidade, esse conforto, né? Tem muita gente que fala, mas trabalhar em casa. Tem muita gente que busca isso. Se desloca 2 horas indo trabalhar e 2 horas indo voltar. E dependendo do lugar onde ele mora, Janete, São Paulo mesmo é uma cidade superaquecida. Então, não tem como, né? E fora que só o fato, eu costumo dizer do risco que você tem se deslocando, né? Que realmente você tem. Se você está num ônibus, né? Pode acontecer N situações dentro do ônibus, dentro de um carro, né? Pode ser assaltado, pode bater o carro, tem tantas coisas que podem acontecer. Então, o candidato prefere não correr o risco. E ele acha que aquilo é benefício para ele e tá tudo certo também, né? Então, eu vi muito isso nos últimos recrutamentos, né? Muita gente trocando salário por essa questão de benefício mesmo. Com certeza, eu ia até pegar nesse ponto, tá? Hoje, assim, o trabalho híbrido ou remoto é um benefício. Hoje as empresas vendem como um benefício Uhum, que ela tem atraído principalmente as gerações mais novas, uhum. tá? A gente também, né? Eu adoro o trabalho, eu sou super defensora. E eu sou a favor do trabalho híbrido, que vá para a empresa uma vez por semana, duas, para a gente ter esse momento de interação com as outras Para se equipes. ver, para se falar, né? Isso, mas que tem esse momento de produção em casa. Então é Uhum. um benefício importante. Então, perfeita a tua fala. É bom que Eu a gente vai acho. complementando uma É outra, isso né? aí. Porque ela me trouxe aqui como especialista, mas a Karina tá dando show aqui, né? Eu aprendo muito com ela Gente, eu aprendi sempre. muito nesses últimos anos e assim, a tendência, a faculdade traz isso, Janete traz, mas a busca contínua em parceiros, eu acho que ela traz esse conhecimento para a gente, né? E quanto mais você fica no mercado, mais resistência e a gente vai ficando mais robusto no conhecimento, né? E eu fico muito feliz, esse momento para mim aqui está sendo ímpar, porque eu tô vendo ela falar de coisas que hoje eu consigo entender muito melhor do que eram só teoria, gente. Hoje não, hoje é prática, hoje é dia a dia, né? Então tem que ser insistente, tá? Tem que ser persistente, tem, mas tem que buscar também, né, Janete? Você falou aqui sobre currículo, então eu queria falar um Uhum, pouquinho sobre a construção do currículo. Sempre por fases, né, Janete? Teve um momento que a gente tinha que colocar foto no currículo. uhum. Tinha momentos que tinha que colocar a tua base salarial em currículo, né? O que o mercado está buscando hoje? Os recrutadores buscam em conhecimento no currículo. Para deixar um conselho para o pessoal construir também uma coisa boa para que seja atrativa, né, para os recrutadores. Em relação à foto sempre foi uma questão polêmica, né? Sempre, aham. O que nas minhas pesquisas, na minha experiência, meu ponto de vista, se para vaga a, a apresentação física for importante, coloque foto. Caso contrário, não. Vou dar um exemplo para você. Eu não sei se você sabe, minha filha é atriz. Não. É, Ah, uma então, novidade, descobri. então, minha filha mais velha, quando ela manda um currículo, tem Uhum, foto. Por quê? uhum. Porque a apresentação pessoal influencia no papel, influencia em tudo que ela vai pegar nesse Sim, trabalho. Né? sim, Se eu tenho, por exemplo, uma vaga de recepcionista numa clínica estética. Porque a recepção numa clínica estética, ela é a porta de entrada. total. Né? Então, a apresentação pessoal ela é importante. A gente tem que olhar para isso também, além Sim, de sim, todas as outras competências. Então, nesse caso, é importante ter a foto no currículo. concordo. Ajuda a gente. Agora, se for algum cargo em que a apresentação pessoal não influencie no resultado, aí eu não indico colocar a foto, tá? Por quê? Porque aí vem a minha segunda dica, o LinkedIn. Boa. Se vocês não tiverem, aí eu vou falar para vocês, se vocês não tiverem como candidatos um perfil no LinkedIn, façam. E façam urgentemente. Porque como recrutador, não sei se você faz isso, mas eu faço. Primeira coisa que eu vejo, olhei o currículo, gostei do currículo, olha o LinkedIn. Porque no LinkedIn, gente, tem foto,
tem postagens, tem aquelas empresas, aquelas pessoas que a gente segue, tem as indicações dos gestores, Também. tem as competências. Então, a gente vai para além do currículo. Isso mesmo. E aí, um LinkedIn bem construído tem mais uma competência que a gente observa ali naquele candidato, que é aquele candidato que ele realmente está buscando, que ele teve essa preocupação, investiu tempo preenchendo o LinkedIn, que não é fácil não, né? Não. Manter atualizado uma página do LinkedIn não é. Não. Mas a gente vê aí a vontade de crescer, de se recolocar no mercado. E vez ou outra a gente atualiza, né? Não tem como não atualizar. Eu lembro de uma vez que eu te perguntei o seguinte, eu falei assim para você que eu tinha tomado uma decisão, que eu ia sair da empresa onde eu estava e que eu precisava construir um currículo. Você falou bem assim, 3. Eu falei, 3? Você falou assim, pelo menos 3, Karina. Quais são os lugares que você quer ocupar no mercado? Então, para cada um deles, você vai dar uma ênfase. Eu falei, como assim? Aí você me deu uma aula de montar currículo, né? E você falou assim, não, Karina, se você vai fazer para a área de financeira, então você foca todo o conhecimento financeiro ali e coloca alguma outra coisa como agregar, né? E daí, se você quer na área administrativa, você foca na administrativa e você coloca o financeiro, outras coisas. E eu lembro que você falou bastante sobre isso, né? E eu acho importante o pessoal entender isso. Porque às vezes eles colocam tudo, jogam tudo lá dentro, Janete, como se a gente, recrutador, tivesse que adivinhar o que eles querem de fato com todas aquelas informações. Perfeito. Primeira coisa que, para mim, não traz uma boa imagem num currículo é quando no objetivo tem vários cargos. Gente, cada vaga, a gente prepara um currículo para aquela vaga. Então, se a vaga é para... Dá um exemplo aí, uma vaga aí para mim. Financeiro? Financeiro. Analista financeiro? Analista. Analista financeiro. Vocês vão pensar em quais experiências que vocês tiveram que vão agregar aquela vaga de analista financeiro. Foi essa dica que eu te dei. Então, vocês vão revisar, sim, o currículo. Vocês não vão mentir, vocês vão dar ênfase naquilo que vai agregar para aquela vaga. E o resto vocês colocam de uma maneira mais tímida, bem mais resumida. Então, sim, eu vou falar dos cursos voltados para aquela vaga. Então, sim, quando a gente olha, assim, quando eu estava, né, momentos de recolocação, eu tinha os currículos, era assim, currículo Janete, vaga tal. Porque para cada vaga era um currículo diferente. E aí entra o LinkedIn que a gente falou, porque o LinkedIn é geral. Então, olhei um currículo, gostei, mas sei que é um currículo que está com ênfase naquela vaga, no que agrega para aquela vaga, eu vou no LinkedIn e vou ver de maneira geral. Perfeito. Então, perfeito. E aqui, já que a gente está falando de currículo, uma coisa importante, fazer uma descrição sumária. Tá? Legal. Então, começa o currículo, informações, descrição sumária. E aí, eu gosto de colocar principais projetos e desafios desenvolvidos de uma maneira geral. E aí coloca uns 5 itens, né? Então, aumento do faturamento na área tal por conta da implantação de tal projeto. Legal. Redução do turnover Legal. em tantos %, gerando uma economia de tanto. Bem 5. Principais projetos. Sabe aquele que quando a gente vai contar para alguém brilha nosso olho? Sim. Tá ali. Nosso case, né? É de sucesso, isso. E depois a gente entra com a parte de experiências em cada empresa. Tá? E aqui eu gosto de falar, gente, se vocês, como eu, né, 50 anos aqui, trabalhei em muita empresa, mas eu vou dar foco nas experiências que vão agregar a vaga. E aí lá embaixo a gente coloca só o nome da empresa e o período. E não precisa falar das atribuições. Só para as pessoas saberem que a gente teve mais alguma história. Mas focar em 4 experiências que realmente agregaram muito em construir aquele profissional que vai ser aderente àquela vaga. E aí depois entra a parte de formação, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Eu gosto de separar, colocar a formação acadêmica e depois colocar os cursos. Legal. É importante eu ia falar sobre os cursos também, então é importante ter todos eles, né? Todos eles. O que eu gosto de dizer é o seguinte, se você, né, se o candidato realizou, sei lá, 60 cursos na vida dele, não colocar os 60. Então, escolher os 10 principais para aquela vaga. Pode ser os mais atuais, mas colocar ali.
né? E se também a quantidade de curso é muito grande, colocar só os acima de 4 horas. Ah, legal. Tá? Porque eu falo, né? Não é uma página, mas também não pode ser 4 páginas. A gente tem que chegar no meio termo Isso aí. O que eu indico é 2 páginas, assim, eu acho que a gente consegue fazer um bom currículo. Uhum. Recomendações. Acho importante ter as recomendações, alguém fazendo alguma recomendação ou puxar algum texto de alguma coisa de antigo chefe, antigo gestor, alguma coisa assim? No currículo, não. Uhum. Eu gosto do LinkedIn para isso, porque ele tem a parte. Tem. Então, quando você entra no LinkedIn, você pede para o gestor colocar ali uma recomendação e ele vai falar. E eu, Janete, não peço para colocar referência. Por quê? Porque a referência ela é muito direcionada. Uhum. Tá? O que acontece é, se você gostou do candidato, mas está com dúvida, pede durante a entrevista. Aí fala quem foi teu último gestor e tal, e você conversa e pede. Tá? Porque no currículo o candidato vai colocar a referência, que é a pessoa que ele sabe que vai falar bem dele. Com toda certeza. Né? Então, eu não coloco, eu não Ok. indico colocar. Uma coisa que a gente tem notado muito, e aí fica uma dica para você que é candidato e quer entrar numa vaga bacana, a gente. Como que a gente vai entrar em contato com você? A gente vai entrar em contato com você por telefone, gente. Não tem outro meio. É o WhatsApp ou te ligando, né? Agora, o mais incrível que pareça, Janete, primeiro que é difícil falar com o candidato porque ele não atende. Segundo, ele visualiza a mensagem e não te responde. Tudo bem. Quando ele responde, o processo seletivo já caminhou, porque é assim, né? E daí, uma outra situação é que quando ele está participando do processo seletivo e ele demora a te reportar também algumas coisas. Daí ele demora a entregar o teste de conhecimento, ou ele demora para confirmar a data da entrevista. E as empresas hoje estão muito aceleradas nisso. E a gente, como recrutador, às vezes passa algumas vergonhas alheias, né? Porque daí o gestor está em cima de você e fala, e daí o candidato? Nossa, até agora, imagina quando ele estiver trabalhando aqui, a primeira coisa que a gente ouve, né? Então, eu queria que você, se você quiser complementar isso também em algum sentido, porque eu acho bem importante essa responsabilidade, né? A gente já mostra a responsabilidade durante o processo, né, Janete? Concordo plenamente. E aqui eu agrego mais um pouco, eu não vou repetir o que você falou, é isso mesmo, gente. Tá num processo, é agilidade. A gente tem um cliente aqui, porque ele precisa preencher a vaga para ter alguém lá, para alguém performar. Então a gente está sendo cobrado, então isso é importante. Mais uma coisa, gente, que é importante, é o respeito, tá, com o recrutador, Também. com a empresa, porque senão a gente fica queimado no mercado, sim. E por incrível que pareça, as empresas de consultoria conversam. Então é respeito, tanto da nossa parte, de tratar o candidato com respeito, quanto da parte do candidato tratar o recrutador com respeito. E a agilidade, gente, é fundamental. A gente precisa. E aqui outra dica que eu dou também, falando em respeito, gente. A gente vê muito candidato, não sei se você já passou por isso, mas quando a gente vai para vagas mais estratégicas, a gente precisa enviar lá para os heads, né? Diretoria Eu até ia da falar sobre eles agora. os 3 candidatos, que é o que eles querem, né? Com parecer, com todo o perfil, tudo, para a última etapa lá. E aí o candidato, ele continua na vaga, aí ele chega na última etapa, é aprovado e ele fala, ai, mas eu já estava num outro processo. Normal. E eu não vou mais participar. Então, isso é muito ruim, tá? Porque pode acontecer? Pode. Mas eu gosto de transparência. Então, eu tive um candidato que eu contratei para uma gestão e ele falou, Janete, estou em outro processo. Ao mesmo tempo. E aí a gente teve a oportunidade de conversar. É mais ou menos o mesmo salário, para eu entender qual que era o nível de competitividade do meu cliente. O que poderia tirar ele de você, né? Porque o que acontece? Aí a diretoria escolhe o candidato, ele adora aquele candidato, e o candidato fala, não vou continuar. Desculpa, mas eu tô saindo. E aí a gente acaba começando do zero o processo. Não é assim que acontece? Exatamente assim. Então essa transparência é muito importante, facilita muito o nosso trabalho. E é incrível, gente. Vocês, é que agora eu vou falar, eu tenho certeza que a Cá tem isso também. Eu tenho a minha pastinha lá dos candidatos que não foram aprovados, mas que demonstraram respeito, competência. E aí tá lá.
E aí vem um processo seletivo que fala, eu preciso de um candidato assim. A gente lembra na hora, não é assim? É assim. Uhum. Cara, lembrei daquela pessoa que Essa tá lá vaga é no... dela, É, certeza. tá lá na nossa pastinha com a estrelinha do lado, né? Aham. Outra coisa que a gente faz, a gente troca figurinha, gente. Janete recruta e eu também. Então, assim, vez ou outra eu digo assim, Jan, me ajuda aí que eu tô com uma vaga bem bonita aqui. Ela fala, eu tenho um na gaveta. Aí a hora que ela vai nessa pastinha, gente, fala, ó, aqui, Karina, esse aqui é perfeito para essa vaga. E vez ou outra ela faz a mesma coisa comigo. Viu, tô com uma vaga estratégica, você que recruta mais nessa área, tô precisando de um assim, você tem? Então é a hora que a gente se ajuda, né, Janete? Então, e também tem aquele, gente, dos passar vergonha, tá? É bem importante vocês entenderem isso também. Por quê? Por que eu tô dando essa deixa para vocês? Porque eu sempre fui muito transparente com todos os meus parceiros e com as pessoas que trabalham junto comigo. E as pessoas que fazem a gente passar vergonha, muito obrigada, né, Janete? Mas não precisa voltar, né? Então, e tem realmente muita gente que faz a gente passar vergonha. Então, é anulado o processo seletivo? Não, o próprio candidato acaba se anulando do processo seletivo, né? Porque em algum momento ele escorrega, né, Janete? Então, infelizmente, também tem. Mas eu quero dar ênfase mesmo a esses aí que ficam na nossa pastinha de currículo, que elas são muito bacanas. Leitura comportamental. Então, assim, a gente faz isso, Janete? O tempo todo. E aqui trazer para vocês, vocês que são da área de RH, a gente que estuda tanto, né? A gente tem uma questão que as empresas contratam por competência técnica. Então, pelos cursos, pela experiência, pelo conhecimento técnico. E demitem pelas competências comportamentais. Então, como as empresas observaram isso, e os consultores também, o que a gente faz? Hoje a gente reverte. A gente começa olhando para o comportamental, né? Claro, primeira filtro lá, normalmente entra os filtros técnicos, mas quando vai para a entrevista, a gente olha o comportamental, e aí se o comportamental está aderente àquela necessidade da vaga, aí a gente olha para o técnico. Porque o técnico, gente, tem empresa, inclusive falando, eu tenho um cliente que ele fala, nem precisa olhar para o técnico, olha só para o comportamental, porque o técnico eu formo aqui dentro. É isso aí que está acontecendo. Porque o técnico é fácil desenvolver. Você ensina a tecnologia, você ensina o processo, agora o comportamental não. Reverte comportamento? Hã? Dá para reverter comportamento? Dá, mas ele é muito mais difícil. E alguns não. Quando o comportamento tem a ver com valor essencial, não reverte. Porque é essencial, tá lá dentro, é muito mais complicado. Então tem que olhar. E aí, quando a gente olha para comportamento, tem entrevista comportamental. Então você traz uma série de perguntas específicas para analisar. Então a gente trabalha muito com exemplos. Porque aí quando você trabalha com exemplos, na fala, no contar história, a gente consegue observar comportamentos. Então tem a entrevista comportamental, que a gente trabalha com situações e com contar histórias. A gente tem testes, né? Você comentou do DISC, tem tantos outros, né, que a gente pode adotar para olhar essa questão de comportamento. Hoje as empresas estão adotando algumas questões importantes. Eu tenho um cliente, esse é um caso bem legal para contar. Eu fiz um processo, também era uma vaga de diretoria. Então imagina, uma vaga de diretoria, ele levou 6 meses o processo. Uau! Né? Porque é uma grande empresa, um cargo muito estratégico. E aí nós tivemos 8 idas dos candidatos, o que chegou lá no final para a empresa, durante esses 6 meses. Na última entrevista, que foi com o CEO, que tinha até conselho, um integrante do conselho administrativo nessa entrevista, sabe qual foi a pergunta do CEO? Para esse último candidato que ficou, que eu levei um só lá para o finalzão. Qual é o nome do porteiro? Qual é o nome do porteiro? Ele teve lá 8 vezes, ele poderia ter teve lá perguntado, 8 né? vezes. Ô, gente. Isso era importante para a empresa, porque era uma empresa que prezava pela informalidade, pelas relações humanas e tal. Qual é o nome ou da recepcionista ou do porteiro? Isso a gente olha para comportamento, a gente olha se a pessoa é relacional, se a pessoa é inclusiva, se a pessoa é humilde. Olha que comportamentos que vem aí. Então a gente consegue, por meio de perguntas simples, olhar para isso. Tem um case também de um processo de trainee da Heineken. Eu lembro que eu passei isso na aula?
Eu passei. Ele é utilizado, gente, em todas as aulas, por todos os professores, porque ele é bastante interessante. Nesse processo, o recrutador, sabe o que ele usou? Ele ia buscar o candidato na recepção e ele entrava de mão dada com o candidato Eu até a lembro sala da disso, entrevista. verdade. Aí você fala, gente, por que isso? Uhum. Porque para a cultura deles era importante ser uma pessoa adaptável a situações diferentes, inusitadas, e que não tivesse nenhum tipo de preconceito dentro daquela organização. Então, era muito interessante ver a reação corporal mesmo de cada um dos candidatos. E a gente consegue olhar comportamento. Porque o candidato ele pode tentar contar uma história sempre que e fingir um tenta. comportamento diferente. Mas se você cria situações assim, ele se perde. Se perde. Tá? Então, essas são as formas que a gente tem. E hoje eu tenho usado muito também, gente, a apresentação de case. Eu mando para o candidato um estudo de caso. E ele apresenta a solução desse estudo de caso. Que legal. Ele prepara uma apresentaçãozinha. Muito legal. Isso é muito legal, porque você vê... eu contratei um coordenador de comunicação e marketing semana passada. Começou no meu cliente ontem. O que a gente mandou? A gente mandou 2 cases, que era bem a realidade da empresa, para ele preparar um planejamento estratégico e um orçamento. Entendi. Olha que legal. Total, nossa, muita coisa bacana. Hoje em dia, isso quando a gente não inverte, né, Janete? Quando a gente percebe algum modelar do candidato durante a entrevista, a gente inverte ela, traz ela de trás para frente, ele se perde total, né? E daí é a hora que a gente consegue pegar muitas informações também que para nós são muito valiosas, né? Eu queria te fazer uma pergunta aqui, a gente já está quase terminando, falar sobre... Como assim, quase terminando? Na verdade, eu ficaria aqui horas e horas, gente, porque é excelente, né? Sempre eu aprendo muito falando contigo, mas a gente sabe também que você tem vários compromissos, né? Eu quero respeitá-los todos, né? Eu entendo perfeitamente. Mas eu queria perguntar sobre o teste, né? Eu até sei mais ou menos o que você pode me responder, mas quero ouvir de você e, pessoal, eu acho importante eles ouvirem. O que é mais importante, o teste de conhecimento ou uma boa conversa? Eu sempre acho mais importante uma boa conversa, mas eu acredito que ferramentas, e o teste de conhecimento é uma ferramenta importante no processo, dependendo da vaga, deve acontecer, só que deve ser complementar. Eu falei muito isso na aula, eu lembro que eu falava muito sobre isso. Existem várias ferramentas no processo de recrutamento e seleção. O importante é que o profissional, o consultor, quem está tocando o processo, use ela como complemento. Então, um teste de conhecimento ele é importante, mas ele não pode ser uma ferramenta que descarta uma boa conversa, ele tem que ser complementar. Porque muitas vezes um candidato ele vai mal no teste de conhecimento porque ele está nervoso, ou porque ele nunca trabalhou com aquela questão específica, e é uma questão fácil da gente desenvolver, porque é técnico, e a gente descarta esse candidato que tem uma alta capacidade de aprendizado, que tem um comportamental excelente, com base no teste de conhecimento. Então eu gosto de todas as ferramentas, mas elas têm que ser usadas numa análise como uma ferramenta complementar. Nunca como uma ferramenta que vai tirar o candidato do processo, não fica muito raso. Principalmente em relação ao teste de conhecimento. Concordo. E tem algumas pessoas também, Janete, eu acredito que você já deve ter tido essa experiência, que elas ficam extremamente nervosas com o teste de conhecimento. E às vezes elas não vão bem, elas têm conhecimento e propriedade do assunto, mas elas não se desenvolvem bem no teste. O teste deixa nervosa e tem outras coisas, né? Quantas pessoas a gente vê na própria faculdade que ele vai super bem na aula, chega no teste, resbala. O que aconteceu? Eu fico nervoso, ansioso, tem pessoa que até passa mal, vamos falar a verdade, né? Eu já vi muitos candidatos que não vão bem no teste de conhecimento, e eu falo, pera um pouquinho, tem algo muito bacana nesse candidato. E a gente dá sequência, e eles são sempre os contratados, né? Então, se você quiser complementar alguma coisa nisso. É isso, gente. Perfeito. Eu nem sei se eu tenho muita coisa para complementar. O que eu digo é, na hora de preparar um planejamento no processo de recrutamento e seleção, com base na vaga, na cultura da empresa, no que a gente busca no candidato,
é importante que seja complementar. E aí entra uma questão, que é uma questão polêmica, que a gente estava conversando aqui também antes da nossa conversa aqui oficial, né? Que vai muito do feeling do consultor. Eu faço processo de recrutamento e seleção há 30 anos. Já toquei 4 processos trainee da Ambev, já fiz muita coisa. Então, além de tudo isso, tem ainda a experiência, aquele feeling, né, do recrutador que olha e fala, gente, aquela resposta não conversou com essa. Tem algum ruído ali no meio. Tem alguma coisa que não tá Tem que legal. descobrir alguma coisa Eu não sei o que é, você já Aham. deve ter passado por isso, mas tem algum ruído ali que... Aí a gente usa técnicas, que a gente o tempo todo trabalha com técnicas, e o consultor tem essa habilidade para entender o que é o ruído. Mas o ruído vem muito do feeling. Concordo. Que a gente tem um barulho diferente ali. Uhum. E aí a gente utiliza as técnicas, as ferramentas. A informalidade é muito importante, gente. Uhum. Quando a gente conduz uma entrevista formal, o candidato tem uma capacidade maior de mentir. Uhum. Porque é formal. Concordo. E ele vem com todo o script. Concordo. Né? Ele se prepara para a entrevista. Então, ele vai lá preparado e ele segue aquele... E a gente não consegue detectar. Como recrutador e selecionador, a gente traz informalidade, a gente quebra as pernas do candidato. E aí, na informalidade, a gente consegue observar porque ele relaxa, ele né? relaxa. Pronto, gente. Ele não Relaxou, está mais tá tudo atento certo. o tempo todo. Porque para você mentir, você tem que estar atento o tempo todo. A informalidade relaxa e aí vem à tona comportamentos. Uhum. Tanto bons quanto não ruins. bons. Não bons, né? Para aquela vaga. Exatamente. E fora isso, né, Janete, a questão de comportamento, eu acho que você falou de um cenário aí, você falou que ele se prepara para a entrevista. Eu já tive candidatos assim, deu até me assustar. Abri a câmera, ele tá perfeito. Uau, né? Tá perfeito essa candidata, esse candidato, né? Mas já teve momentos assim, por exemplo, de estar de perucona, né? Cabelo despenteado, né? Tomando um cafezão e ainda o ventiladorzão lá. Né, da gente ter que pedir para desligar o ventilador, né? Então, gente, você tem que se preparar, né? Você não está indo na entrevista, você está fazendo ela online, você está na sua casa, mas você tem que entender que ele ainda é um ambiente de apresentação, né, Janete? Seja ela uma conversa formal ou informal, que eu acho bem importante pontuar isso aqui. Por quê? Porque às vezes o fato de você estar na sua casa, né, a gente está dizendo que é uma conversa profissional, você relaxa a ponto de achar que é o vizinho que veio tomar um café em casa, né, Janete? E também já não é nesse ponto, né? A informalidade que a gente traz aqui é esse relaxamento profissional, mas com uma certa apresentação também, né? Eu tenho que falar bem, né? Tem que estar preparado. Ainda que coloque como é que a gente chama os protetores de tela, né? Que a gente coloca atrás para dar um fundinho para não ver a bagunça, ou sei lá o que a gente pode classificar aqui. Mas eu acho que é importante a gente se preparar para a entrevista. É aquela questão do respeito que a gente falou anteriormente. Concordo plenamente com o que você falou. A informalidade, gente, não quer dizer faltar com respeito nesse processo. A gente, como entrevistador, a gente se prepara, Isso. a gente lê, a gente estuda o candidato, a gente se prepara e o candidato precisa se preparar também. Então, sim, informalidade não quer dizer falta de respeito e falta de preparo para aquele momento. Né? Informalidade quer dizer a gente conversar com o candidato numa posição de igualdade e não em cima de um pedestal, né? E com perguntas já construídas. Não, a gente deixa fluir organicamente de uma forma mais natural. Mas o respeito tem que ter, respeito a essa preparação. Tudo é importante, porque a gente está olhando para tudo. Exatamente. E tem uma outra situação que aconteceu uma vez durante o processo seletivo, eu e o Neri no processo seletivo, e a gente começou a entrevista e a gente notou assim que a coisa não caminhou como a gente queria, né? Nem o candidato se não se comportou bem, a estrutura não estava boa, tal. E eu lembro bem que o Neri falou o seguinte: ele falou, cara, vamos recomeçar? Ele falou, nós vamos se apresentar tudo de novo, tá? Então, faz o seguinte, eu vou te dar uma chance, vai lá, fecha aquela cortina, faz assim, senta aí, cara, dá uma arrumada no teu cabelo e tal, e vamos conversar. Deu algumas dicas assim, mas de uma forma muito descontraída, e falou, a gente vai esquecer tudo o que aconteceu minutos anteriores. Vamos começar agora?
Funcionou super, Janete. Que Aí o cara legal! pensou assim, eu vi que ele ficou meio nervoso, e daí ele correu lá atrás, puxou assim, e tal, puxou, vai gravar e tal, desculpa, sentou assim, colocou uma proteção de tela, deu uma arrumada assim e tal. Desculpa, gente, vamos começar de novo? Daí ele falou, agora você solta, cara. A gente viu que ele fez assim na cadeira, daí ele falou, beleza, é isso aí, então vamos lá. Então vamos começar. Nós somos da F5 Assessoria e tal, se apresentou como se nada tivesse acontecido, Janete. E foi outro candidato se apresentando. Mas depois daquilo, ele mandou um texto desse tamanho para a gente no WhatsApp, agradecendo a gente ter falado com ele, ter respeitado ele, ter entendido que ele estava na casa dele não ter se apercebido dos detalhes que era muito importante, que realmente poderia ser o dono da empresa lá e ele não ter se comportado como deveria. Um texto super bacana, assim. Ele não entrou naquela vaga porque ela era com uma forma muito específica, que ele não tinha um conhecimento muito específico, mas depois ele até agradeceu porque ele entrou num outro processo seletivo que ele usou a técnica e deu certo. Então, assim, gente, não importa que não entrou com a gente, ele conseguiu construir, ele evoluiu. E aí, aqui entra uma questão também comportamental que você me perguntou antes. Olha a capacidade desse candidato de aprender com o feedback que ele recebeu e na hora, a agilidade dele, ok, entendo como um feedback, vou aprender, vou fazer e, gente, é isso que a gente busca. Aquela primeira pergunta que a empresa busca, ela busca isso. Alguém que aprende com Isso o aí. feedback. Isso Tem aí. uma competência chamada coachability, que é a capacidade de aprender com feedback corretivo. Muito legal. Né? Ela também é muito buscada, anota aí, gente. Coachability é uma das mais novas que a gente tem por aí. Tá? Alta capacidade de aprender a partir de um feedback. Muito legal. Muito legal mesmo. Tô aprendendo um monte, gente. Aproveitem. Vocês estão tendo aula de graça aqui. Na faculdade vocês pagam, tá? Aqui vocês estão recebendo de graça o conteúdo. Por isso que eu falo, esse canal ele foi feito para trazer essas informações, Janete. Foi feito para poder construir mesmo e ajudar pessoas, parceiros, e realmente tem acontecido e a gente está muito feliz. Sobre Hunter, né? Eu queria que você falasse quando a gente deve usar a aplicação de Red Hunter. Então, a gente busca o headhunter quando a gente não tem profissionais no mercado. Então, normalmente a gente abre o mercado a vaga. Eu não tenho profissionais competentes dentro do perfil. A gente vai fazer um processo de headhunter que é buscar dentro das organizações profissionais que estão empregados. Tá? Então, isso acontece. Eu utilizo muito para cargos mais estratégicos e cargos bem específicos. Então, algumas áreas novas, principalmente dentro da TI, a gente acaba tendo que fazer isso, tá? Mas sabe o que tem funcionado mais do que headhunter? Indicação. Perfeito. Claro, às vezes uma indicação está empregada e a gente faz um headhunter, faz parte, né, de buscar lá dentro. Mas eu tenho usado muito isso e eu tenho clientes, inclusive, que a gente dá premiação se a indicação for contratada. Que legal. Então, o que você faz? A gente divulga a vaga internamente e o candidato ele ganha um valor em dinheiro. Que legal. Ele ganha um valor em dinheiro caso o candidato que ele indicou para a vaga seja contratado. E fora do Brasil isso é tão comum que a premiação chega a ser um salário do candidato. Independente qual for esse salário. Porque a indicação, gente, é uma delícia, né? Porque você indica quem você confia. É muito difícil você indicar uma pessoa que você não coloca a tua mão no fogo, que você não trabalhou junto, que você não conhece, tá? Mas de qualquer forma, a gente trabalha muito o headhunter para vagas mais estratégicas. Eu uso muito o LinkedIn para isso, tá? Então, assim, quando eu não tenho acesso por indicação de um profissional, então, eu trabalhei com aquela pessoa, eu saí da empresa, mas ela continua lá. A gente vai atrás. Mas no LinkedIn também. Porque normalmente, quando você abre uma vaga, a gente olha para quais são as empresas que também contratam esse perfil de vaga, que também tem esse modelo de negócio. E aí a gente faz uma pesquisa rápida, coloca o cargo, coloca a empresa. Já vem os profissionais ali. Muito legal. E a gente manda mensagem no LinkedIn mesmo, gente. Isso funciona. Então, a gente usa assim. Mas eu costumo usar mais para cargos estratégicos acima de gerência e também para cargos bem específicos de TI.
que Muito também está legal. difícil contratar, né? Muito, gente, está muito difícil Muito. na área de tecnologia, né? Então, realmente a gente precisa usar essa ferramenta e eu costumo brincar que a tradução de Headhunter é pescar no aquário do outro. É isso. É isso. E aqui fica um questionamento também, vocês como empresa, como líderes, né? Como que está o poder de atratividade da sua Uhum, empresa para que o profissional não seja fisgado isso por esse mesmo, headhunter, né? isso mesmo, muito legal. Bom, quero fazer duas perguntas finais aqui, depois a gente vai para os finalmente, né? Então, eu ia falar sobre as redes sociais, mas a gente já falou sobre isso, né? A questão de como ele se comporta nas redes sociais, que é muito visado. Mas eu acho que mais importante que isso é perguntar aqui: que conselho você dá para o candidato que é ambicioso e sonha alto em crescimento no mercado? Duas questões. Primeira, não parar de aprender. Então, o tempo todo está buscando, e hoje a gente tem, inclusive, cursos e oportunidades gratuitas. A Uhum. pandemia trouxe isso para gente, né? Então, existem tantas possibilidades de cursos para a gente fazer online. Então, nunca parem de aprender. E busquem também, dentro dessas oportunidades de aprendizado, aumentar network. Network é tudo. Gente, é tudo de É bom. tudo. Então, assim, o que eu falo, assim, quando eu estou em sala de aula, quando eu estou numa palestra, quando eu estou com um cliente, que estou com um grupo de pessoas, eu falo, gente, LinkedIn. Se você tem instalado no aplicativo do celular, você sabia que tem uma função que todas as pessoas que estão no mesmo ambiente aparecem para você? Que Então, se você vai legal! numa palestra, busquem isso, tem tutorial no Google. Você vai numa palestra e fez um network e tal, ali conversou, você entra no aplicativo, tem que ser no aplicativo do celular, do computador Uhum. não adianta. Ele tem lá e ele te indica todas as pessoas do LinkedIn que Que estão naquele legal! ambiente. E você convida elas para serem ali na hora. Que legal! Então é fundamental. Então network é tudo. E aí dentro do network entra uma questão muito importante, gente, que é o nome de vocês. Cuidem sempre com o nome de vocês no mercado, sabe? Porque o mercado a gente conversa o tempo todo. Então, é importante que quando as pessoas falam, Karina, puxa, trabalhei com ela já. Uhum. Gente, que pessoa ética, que entrega, tá sempre buscando ajudar o seu colega, construir um resultado final. Então, isso é muito importante, tá? Então, as três coisas. Tá aprendendo o tempo todo, buscando aprendizado, network e o nome de vocês no mercado, porque isso é importante, porque a gente conversa muito. Isso é tão sério que eu recebi duas abordagens há uns dias atrás que achei interessante, achei até engraçado. Porque a mensagem foi bem assim: Olá, Karina, tudo bem? Já te conheço de alguns grupos que você não deve me conhecer. Primeira abordagem foi essa, né? Falei, o que será que vem por aqui, né? E colocou assim: ó, quero trabalhar para você. Falei, gente, como assim, né? Daí eu perguntei, qual a sua especialidade? Olá, seja bem-vinda aqui, né? Qual que é a tua especialidade? Ela falou sobre PO financeira e eu sou o que você busca. Assim, certeira, né? E eu Uau! perguntei assim para ela, tá, mas qual que é o teu conhecimento? Ela falou, já te estudei, já conheço o teu site, já busquei você no LinkedIn, já te sigo não sei aonde, eu sei o que você faz e eu acompanho toda a matéria que você coloca no canal. Uau! Ela me pesquisou de ponta a ponta, Janete. E eu perguntei: o que leva você a achar que eu sou melhor BPO ou melhor empresa para contratar do que as empresas que estão no mercado aí, que são muito maiores do que eu hoje? Daí ela falou assim: você é muito humana, Karina. E o teu lado humano fala muito alto. Outra coisa, a forma com que você busca e o fato de você ser recrutador, eu tenho certeza. Daí ela foi pontuando coisas da parte de recrutamento que ela vem acompanhando com as matérias, que ela fala que é o que ela busca numa empresa para ela trabalhar. E eu falei assim para ela, ó, de pronto, não consigo te colocar. Mas Janete, ela me estudou, ela está se preparando para mim, né? Então, quando ela falou aquilo, realmente ela acendeu os meus olhos. Eu pensei assim, enquanto eu Uau! estou buscando muito lá, ela está vindo pronta. Ela se preparou para vir aqui, né? Semanas depois aconteceu o mesmo fato com um outro candidato, né? Procurando e falou, ó, eu estou pronto para a tua empresa, né? E eu fiquei pensando naquilo. Se você criar um patrimônio, uma empresa, construir, vai ter momentos que você não precisa buscar, as pessoas vão buscar você.
né? Então, nós não estamos falando só de candidato, a empresa também tem que buscar isso, né, Janete? Ela tem que estar pronta para ela ser o que todo mundo deseja ser, né? E eu nunca tinha pensado nisso. Assim, posso até ter construído de forma indireta, mas é isso que eu vou buscar construir a partir de hoje, né? Eu quero ser uma empresa que as pessoas digam, eu quero você, querido, eu quero trabalhar para você. Quero que as pessoas tenham orgulho de estar comigo, não só de mim, do grupo, né? Nós estamos falando de uma empresa, né? Então ninguém constrói sozinho. Então, essa construção toda que vocês estão vendo, tem Janete, tem o Roberto nos bastidores, tem todos os profissionais que já vieram aqui e todos que vão participar ainda, né, Janete? E eu fiquei muito feliz com aquela abordagem. Fiquei muito orgulhosa. Employer Branding. A tua marca empregadora está forte no mercado. Que legal. Então é um nome, né, que a gente fala, né, que pompa, mas é isso. É um nome, é F5 que eu quero trabalhar com a Karina, eu quero trabalhar lá. Então é isso. Muito legal mesmo. E que conselho você dá para quem quer ser um bom recrutador? Então vamos lá. Primeiro, estudar muito. Entender o que tem de novo no mercado, o Todo que tem dia. sido feito, tá? E estudar, não é só estudar técnicas de recrutamento e seleção. É estudar sobre cultura organizacional. Porque quando a gente descreve uma vaga, quando a gente busca um candidato, a gente tem que buscar um candidato alinhado culturalmente com essa empresa. Isso mesmo. Que a gente chama de fit cultural. Tem que estar alinhado. Os valores do candidato têm que conversar com os valores da empresa. Você não dá ruído. E aí não vai performar, ele não vai ficar feliz, a empresa não vai ficar feliz. Então esse profissional tem que entender de diagnóstico de cultura organizacional. Tem que entender. Ele tem que entender de estilo de liderança. Porque não adianta, se o líder que está contratando é um líder autoritário, que tem modelo de negócio que precisa de um líder autoritário. Eu não posso contratar um candidato que goste de flexibilidade, de autonomia, que queira esse ambiente, mas não vai funcionar. Ele vai sair, ou ele vai ser mandado embora. Então tem que entender de estilo de liderança, cultura organizacional, modelo de negócio. Então a gente tem que entender um pouco de tudo para poder garantir que esse candidato esteja aderente à característica, ao DNA daquela empresa. Perfeito. Tá? Então, é isso que eu indico. A gente tem que ser um pouco generalista, entender de tudo e ir ali pro fogo. Não ficar só na fumaça ali, não. Sabe? É não aceitar que o líder fala, olha, essa aqui é a descrição da vaga. E a gente... Por quê? Porque se a gente não acerta na contratação, a responsabilidade não é do líder. É nossa. É nossa. Então a gente tem que ir um pouco além. Tá? Ter uma rede grande. Tá? Então a gente fala do candidato para ele ter um network grande, mas é importante que o recrutador tenha também. Total. Né? E buscar, dentro de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, de bancos de currículo, de testes de personalidade, a gente buscar o que a gente tem, que a tecnologia traz para a gente para facilitar a nossa vida. Dar velocidade a esse processo e buscar essa assertividade, tá? Então é isso, né? Gente, queria ficar aqui mais umas 2, 3 horas, batendo papo, tarde inteira. Gente, faz hora que a gente não conversa, a gente quer conversar mais. Mas enfim, né, não é o único momento, né? Espera-se que tenhamos mais momentos, né, Janete? A gente tem muito assunto bacana, a Janete não trabalha só com recrutamento, gente. Ela leciona, né, a graduação e pós-graduação em várias instituições e tem muita coisa boa vindo por aí, né, Janete? Ela está com umas criações muito boas, a gente vai falar disso depois. Mas fala para a gente agora, para encerrar, como que a gente faz para te encontrar, teu LinkedIn, fala para o pessoal que as empresas que vão assistir, que venham a ficar interessadas na parte consultiva. Agora é a hora de falar de você e dizer onde te encontra. Que bom. Obrigada, gente. É sempre uma delícia isso, né? Essa parte é boa. Então, hoje vocês me encontram nas redes sociais com o meu nome mesmo. Então, no LinkedIn, a Janete Schmidmaier, eu acho que tem ali, né? Vai estar disponível ali. Eu sei que é um nome complicado. Você sabe o que é interessante? Eu vou contar rapidinho. Já estamos no final, né? Por que J. Schmidmaier, de Janete Schmidmaier? Porque as pessoas querem contratar a Janete. É isso aí. É o que a gente estava falando, né? Sobre a marca. Então, vamos colocar meu nome mesmo? E o Schmidmaier é porque quem quer me contratar vai encontrar. É um nome difícil, mas vai dar um jeito de encontrar.
Então é só buscar no LinkedIn Janete.Schmidtmeyer, Instagram também. Meu site, né, é jschmidtmeyer, tudojunto.com. Então vocês encontram também tudo que eu faço, as disciplinas, Muito legal. todas as opções de desenvolvimento também que a gente tem, tá? Lembrando que ela trabalha com empreendedorismo também, tá, galera? Fala disso, fala pro pessoal disso. Verdade. Então, eu também tenho alguns projetos, gente, que isso tem um pouco a ver com o meu propósito também, que é de desenvolver os empreendedores. Muito legal. Porque são os empreendedores hoje, né, os micro, pequenos empreendedores que sustentam a economia do país. Exatamente. A verdade é essa. E eles que precisam tanto desse desenvolvimento. Então, eu trabalho fortemente também com desenvolvimento de empreendedores na comunidade. Muito legal. Tá? Então, tem um projeto social envolvendo essa parte. Eu dou aula também de empreendedorismo. Tem um livro que fala sobre modelagem de empresas com foco em inovação também. Bacana. Então, tem bastante coisinha ali. Vocês acham tudo no meu site, lá e no meu LinkedIn. E fico à disposição de todos, querendo bater um papo, tomar um café, ter uma conversa significativa, né? A gente falou tanto disso e a gente precisa fortalecer essa rede de consultores, né? Porque a gente está mudando as empresas. Eu acredito nisso. A gente tem um papel bem importante. De construção, né? De construção aí, e falando de sustentabilidade do planeta. Perfeito. Gente, a gente vai encerrar por hoje. Quero agradecer você que acompanhou a gente até agora. Quero que você deixe o teu comentário. Nós vamos dar toda a atenção para ele. Janete vai estar respondendo, eu vou estar respondendo. Se você quiser procurar a Janete, não conseguiu acompanhar todas as informações, nós vamos deixar para vocês aqui no rodapé. Vocês vão conseguir estar acompanhando as redes sociais dela. Segue lá, entre em contato, tire suas dúvidas. Traz esse trabalho para dentro da sua empresa. Com toda certeza você não vai se arrepender. Precisou de recrutamento? Estamos em duas agora. Qualquer coisa, chama a Janete, chama a Karina, a F5 também ajuda. Então, esse é o caminho, tá, gente? Tem muita coisa boa que a gente preparou para vocês. O próximo podcast vai ser com a Márcia. A Márcia está em São Paulo e nós vamos falar sobre a comunicação assertiva. Ai, adoro. Será que ela precisa? Adoro. Será que falta isso nas empresas? Meu Deus, falta no mundo. Falta no mundo. Falou mais do que... Nas empresas mais do que nunca. Será que as pessoas conversam? Gente, até entre gestores, às vezes o ruído é complicado, né, Janete? Então, vamos falar um pouquinho sobre comunicação assertiva e depois vamos entrar em outros detalhes também na parte corporativa, no RH. Vamos falar do RH mais do que um departamento, vamos entrar em folha de pagamento, vamos falar e vamos viajar muito no universo do RH esse mês. Aproveitem, porque junho vamos falar sobre BPO financeiro e daí vem pesado o financeiro, vem pesado números e por aí a gente vai. Gente, não esquece então, segue as redes sociais, entra lá no site www.f5bpo.com.br. Precisou, entra no Instagram, F5 Assessoria. Precisou, entra no Facebook, F5 Assessoria e Serviços, tá bom? A gente conta com você nessa jornada. Espero que você tenha gostado dessa matéria. E não esquece, se travou, dá um F5 e atualiza. Até a próxima, gente. Obrigada.